Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto, a carta à igreja de Filadélfia, é um texto completo. Encontramos uma diversidade muito grande de temas e de assuntos e de orientações essenciais para esses últimos dias que estamos vivendo. Pois vemos o cumprimento de profecia, vemos as profecias de Daniel se cumprindo, vemos que a ciência está se multiplicando a tal ponto. Eu jamais imaginei que um dia nós estaremos aqui na tela, gravando nossas mensagens, e que nossas mensagens pela plataforma do YouTube, pelas plataformas e redes sociais, estaríamos assim difundindo o Evangelho para todo e qualquer canto do mundo, desde que haja tecnologias de recepção. Que bom podermos pregar para o mundo inteiro, mesmo que a Remanescente Cristã Filadélfia aqui seja um templo tão pequeno, podemos estar expandindo, levando avante até os confins da terra a pregação da palavra. E hoje, com as tecnologias de IA, de inteligência artificial, até o idioma, até mesmo o idioma, os dialetos podem ser aí reinterpretados e são transmitidos aí pela plataforma. Que coisa maravilhosa vermos como o Evangelho hoje tem a capacidade, né? O nosso Deus se aproveitando de todas as tecnologias que assim existem na face da terra, e estarem assim, Deus estar se utilizando dos seus servos, utilizando essas tecnologias para a difusão do Evangelho. Algo a destacar na igreja de Filadélfia e que nos traz a lembrança nos dias de hoje, nós temos que dar a ênfase à sua dedicação. No verso de Apocalipse capítulo 3, no verso 8, conheço as tuas obras. Isso nos mostra a onisciência do Espírito, do Santo Tutor, que estava atento em observação às práticas, às obras, às ações da igreja de Filadélfia. E o Senhor encontra nessa igreja, dentre as sete, o zelo. O Senhor encontra nessa igreja a longanimidade, a perseverança. Mesmo que estivesse próximo à sinagoga de Satã, onde ali existiam agentes que conspiravam contra o crescimento da igreja, existia todo num contexto daquela época a perseguição de Domiciano, que era um dos anticristos. Alguns falavam que ele era o Nero ressurreto. No ano 96, ali no governo de Domiciano, surgiu um imperador que conseguia ser mais cruel do que Nero, que incendiou, matou muitos cristãos, incendiou Roma e colocou a culpa sobre os cristãos, torturou, aprisionou, matou, eliminou muitos cristãos. E a igreja, mesmo diante desta situação, dessa conjectura muito terribilíssima, ela continuava zelosa na prática de boas obras. Entendemos então que muitas vezes estamos dentro de um contexto de muita adversidade, de muita hostilidade,
Nesses últimos dias estamos vendo como o cristianismo está sendo perseguido. Não vou nem estar relatando aqui, porque todas as semanas eu estou analisando no Instagram as informações que vêm dos irmãos que se encontram no campo missionário. Na Nigéria já chegou uma totalidade aí de 7.000 almas, 7.000 cristãos eliminados por conta da divergência, da hostilidade de religiões verde do turbante que abominam o cristianismo e não querem permitir a expansão do cristianismo. Mas mesmo assim, alguns exemplos são muito notórios a nós, né? Aqui hoje alguns pastores lutam para estar comprando aí a propriedade da igreja, ter 4 paredes, um cantinho ali para realizar os seus cultos, né? Não vamos aqui desprezar que é ótimo termos cadeiras confortáveis, toda a infraestrutura, água, energia elétrica, iluminação, tecnologias de difusão do Evangelho. Isso é muito bom termos em nossa igreja, principalmente a liberdade, mas vemos que em outras regiões nem paredes existem. Eles louvam ao céu aberto, a céu aberto, eles estão ali louvando e glorificando. E mesmo ciente de que alguns dos seus entes queridos já foram eliminados por conta da hostilidade. Vejam que eles perseveravam na prática de boas obras. Assim como o escritor de Hebreus escrevia aos hebreus, mesmo tendo bens confiscados, alguns membros de famílias cristãs estavam aprisionados, eles continuavam zelosos e firmes na prática de boas obras. Tanto os hebreus, a quem o misterioso escritor dedica ao povo hebreu, como a igreja de Filadélfia. Eles não estavam retrocedendo, não estavam olhando para trás, eles tinham patente firme em suas mentes, em suas convicções, que o Senhor não se alegra com aquele que recua, né? Vemos que em certa ocasião, João Marcos, ou melhor dizer, o Marcos, que escreveu o Evangelho, numa das viagens missionárias, sofrendo a perseguição, sofrendo a afronta, ele foi um empecilho ali para Barnabé, o seu tio, e também Paulo, pois ele foi o ponto de conflito entre os dois. Paulo percebeu que Marcos não estava preparado para as dificuldades, as diversidades na obra missionária. E é o ponto de separação. João Marcos é o pivô de separação entre Barnabé e Paulo. E vemos que Barnabé toma o Timóteo, vai treiná-lo lá para a região da Espanha, e Paulo segue em direção à Ásia, e ali difunde e abre igrejas, difunde o Evangelho, abre igrejas, e a missão de Deus não para. Mesmo tendo havido uma divergência, uma contenda entre os dois, uma discussão entre os dois, Barnabé e Paulo não param a obra. Isto nos serve de exemplo, isso nos serve de ilustração, que o Senhor está bem atento a como estamos desempenhando com aquilo que o Senhor nos confiou como responsabilidade. Muito importante observarmos que o Senhor confiou em nós. Não que o nosso Deus dependesse de nós, mas o Senhor nos dá oportunidades e temos que aproveitá-la. Diante dessa perspectiva da vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, podemos encontrar muitas orientações, ensinos preciosos no sermão escatológico de Mateus 24 e de Mateus 25. Existem ali muitas profecias e orientações para o povo de Deus que podemos observar até mesmo em cumprimento em situações em que a cidade amada, Jerusalém, se viu passando por cercos terríveis. Alguns chegaram a durar aquilo que os teólogos de escatologia chamam de grande tribulação, pois Jerusalém ficou 3 anos e meio sitiada, e é uma situação terribilíssima onde o inimigo cerca a cidade, impede o acesso, a entrada de alimentos e provisões para a cidade. Às vezes eles chegam até a cortar, impedir a entrada de água, o acesso da água, de água potável, e muitos morrem de sede, né? Como disse o Senhor Jesus Cristo, onde há abutres ali, há carniça, e onde tem carniça geralmente vem as aves, os urubus, os corvos ali saciarem a fome.
e chegaram até os atos de canibalismo, como ocorreu na queda de Samaria, como ocorreu na queda de Jerusalém em 586 a.C. Algo de maravilhoso é que temos que perseverar até o fim. A palavra de Deus às vezes nos deixa um pouco perplexos e confusos, no sentido de que não uma confusão que vai te induzir ao erro, mas uma confusão de saber quando será a data. Às vezes ficamos preocupados com a data, perplexos com relação à data, mas o Senhor quer que isso faça parte da nossa vida, com o intuito de quê? Que nós sempre estejamos preparando as nossas vidas constantemente no Espírito Santo para a sua vinda gloriosa. Por isso que ele trabalha em Mateus 24, o final do 24 e todo o capítulo 25 acerca da sua vida e em que condições nós, povo de Deus, temos que nos encontrar. Vemos que pela parábola dos dois servos, vemos a importância de estarmos com as mãos firmes no arado fazendo a sua obra. Vemos que com a parábola das 10 virgens, mesmo sendo 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram precavidas, tinham azeite na lamparina, e as outras tinham azeite de reserva, e as outras 5 não tinham reserva. O azeite, bem sabemos que é o símbolo da presença do Espírito Santo. Muitas vezes a igreja é tão preocupada com as vicissitudes dessa vida, em conquistar muitas coisas dessa vida, fica despreocupada em não atender às necessidades urgentes da sua vida espiritual e não se alimentam, né? Vivem na superfície do Evangelho, não buscam as coisas mais profundas e um amadurecimento no Espírito Santo e na confiança das promessas e da palavra. E com isso, quando o noivo se aproxima, note que o noivo já está casado. O noivo já foi na casa da noiva, pegou a noiva, vinha em cortejo, um grande cortejo vinha, e somente 5 estavam preparadas para participar do cortejo. As outras 5 saíram na escuridão em busca de azeite, em busca da palavra, em busca do Espírito, para poderem participar das bodas, da festa, do grande casamento. E ficaram de fora. Vemos na parábola do talento, não vou me aprofundar muito, porque hoje essa será a nossa mensagem. E em especial no final do capítulo 25 nos traz a revelação de que ambiente nós vamos. O Senhor Jesus Cristo vai se deparar na sua vinda gloriosa. Em Mateus 25, 32 nos diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja que é algo maravilhoso que o Senhor vai se deparar com esse ambiente. Não sou eu que estou dizendo. Quando Ele vier na sua vinda gloriosa, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Estamos lutando para ser ovelhas, e ovelhas precisam de pastor, de cuidador. Nós, ovelhas, somos totalmente dependentes da proteção do pastor. Por isso que na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo eu quero estar à sua direita. Quero estar à sua direita, porque aqueles que estão à esquerda, eles estão em rebelião, né? Eles seguem as práticas desse mundo, as ideologias deste mundo, vivem um caráter totalmente deturpado, despreocupado, e já nem acreditam mais que poderá haver a vinda do Messias. Note que uma das missões do anticristo, do espírito do anticristo, é negar que Jesus é Deus, é negar o seu sacrifício e negar que ele voltará para impor o seu reino. Então veja que aqueles que perseverarem, preservarem a palavra que o Senhor assim concede aos seus discípulos, aos seus apóstolos e às suas ovelhas, estes vão fazer parte do reino de Deus.
que essa mensagem fique guardada no seu coração. Se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, de que lado você está? Com os que estão, com as ovelhas que estão à direita ou com os bodes revolucionários à esquerda? A escolha é sua. O Senhor Jesus Cristo te convoca essa manhã. Ele te chama pelo amor da pregação do Evangelho para fazer parte do seu reino. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, eu te invoco nesta manhã. Abençoe as nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, trata as nossas feridas. Senhor Jesus Cristo, nos revigora pelo poder do Espírito Santo para estarmos fazendo a tua obra. Queremos, Pai Santo, no dia que o Senhor nos chamar, no dia que o Senhor nos recolher, nós queremos ter o que apresentar estas boas obras que glorificam o teu nome. Zela o nosso testemunho, recarrega, Santo Espírito, precisamos de poder para testificar de ti. Concede novos Pentecostes à nossa vida, te suplicamos, para pregar o teu Evangelho, para avançarmos firmes, sem negociar nossos valores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cremos no teu poder. Eu te suplico que essa palavra entre no coração de todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos assistem pelas plataformas digitais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos da igreja, os inimigos do teu povo, sejam afastados pelo fogo do Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.